Deus, obrigada, Pai, obrigada, nosso Deus, por esse dia, por mais um sábado na tua presença. Obrigada pela companhia de todas as pessoas aqui. É, é muito importante que nós possamos nos reunir e compartilhar desses momentos. Que o Senhor nos ajude nesse estudo para que nós possamos aprender mais de ti e possamos propagar, Senhor, a tua verdade, incorporá-la e estar prontos para tudo que o Senhor demandar de nós. No nome de Jesus, amém. Bom, gente, então, hoje era para ser uma coisa assim mais simples, né, mais informal. Na verdade, eu não estava preparando um estudo, né, para passar, mas essa semana, não sei se vocês chegaram a ver ali no Bible Study, alguém comentou de um estudo que a Terry tinha feito sobre Atos 27, a lei dominical. E a pessoa colocou no grupo, que interessante, a lei dominical vai ser em julho de 2024. E alguém comentou, mas como você chega a essas conclusões? E o Parminder respondeu, olha, assiste o vídeo aí da Terry, né? Então, basicamente, nesse estudo, nesses dois estudos que ela fez, ela vai mostrar, né, a sua proposta de que nós teríamos uma lei dominical em julho de 2024, que basicamente é este mês que estamos vivendo. Então, durante a semana, eu consegui só escutar esse vídeo enquanto eu ia para o trabalho e voltava no carro. E foi algo assim mais superficial. E aí hoje eu consegui acordar bem cedinho e comecei a vê-lo de fato e fazer anotações e tudo, né? Eu acho que assim é bem melhor de estudar do que só escutar. E aí eu perguntei para a Barbie se eu poderia compartilhar com vocês essas coisas que eu consegui anotar hoje. Então, como eu disse, são dois estudos. Acredito que o primeiro e o segundo têm 3 horas em total. Eu consegui ver até o minuto 51. Então, é basicamente isso que eu proponho fazer com vocês hoje, né? Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que ver para ontem, porque é um estudo muito importante. Ele ainda está em processo de ser traduzido, né? Então, pelo menos para a gente ter alguns pontos para a gente trabalhando, para a gente vendo do que se trata, tá? É, tá. Então, esse estudo que a Terry deu, não sei se vocês lembram, mas em abril ela, ela teve uma campal lá no Fiji, em Fiji, e essa campal não consegui, não pode ser transmitida por causa de problemas do tempo mesmo, né? Que estava tendo lá uma tempestade, eu acho. E aí não conseguiu ser transmitida, por isso que a gente não chegou a ver. Então ela repetiu esse estudo, né? Agora no final de maio. Então vamos lá. Então a primeira parte do estudo, eu vou compartilhar aqui o quadro branco. A primeira parte do estudo é uma revisão de Atos 27. Então, ela vai começar a mostrar, né, de que Atos 27 é uma parábola em duas partes, que a gente tem dois navios que tomam duas jornadas diferentes, dando para a gente duas linhas. A primeira linha é do navio de Adramítio. E a segunda linha vai ser do navio da Alexandria. Então, eu vou colocar aqui a linha de baixo e uma linha aqui em cima. Queria muito poder ter o negocinho só para ir escrevendo assim com a mão, que seria bem mais fácil. Então, aqui, nessa.
nessa linha aqui de Abramite, a gente vai começar com o tempo do fim, com o tempo do fim, que também é qual data pra gente esse tempo de, o navio de Abramite começa com o tempo do fim em qual data? Vocês lembram? Quando é que começa a linha do navio de Adramítio? 1989? Isso, Diana. 1989. Tem alguém que tá riscando o quadro, gente. Cuidado aí, tá? Porque esse quadro, como ele é interativo, aí não dá pra ficar mexendo, Foi não. eu. Desculpa. Tem problema, não. Aí, 1989, exato. E qual é o lugar que começa? Eu sei que a Gabi, ela é bem expert em Atos 27. Tá. Vai começar em Cesareia, tá? Isso aqui tá alinhado com Eu já abri meu. Ai, 1989. Gente, tem alguém que tá mexendo no quadro. Toma cuidado, por favor. Mil novecentos e oitenta e nove, embaixo, em nessa linha aqui de Alexandria, que é Laceia. Eu não sei se estou escrevendo certo, tá? Vocês podem me corrigir. Isso daqui é o vento sul, tá? E isso aqui também significa sábio. Ah, então, a linha de Adrami desse navio adramitino, ele vai continuar aqui com 11 de setembro, que é o 9/11, que a gente fala sempre, que é Sidom. Depois, a gente vai ter 2021. O que que acontece em 2021? Qual é o marco? Em 2021 a gente tem Pânio, né? Que também é aqui na linha de Atos 27, Chipre. E aí a gente vai ter depois Mira. Cuidado, gente, com o quadro, tá? Por favor. E depois a gente vai ter Mira e Licia. Se eu estiver falando o nome errado também em português, vocês me falam. Que isso daqui representa o quê pra gente? Qual é o marco depois de Pânio? a lei dominical. A lei dominical. Obrigada. Então, a gente tem esses 4 marcozinhos nesse navio de Adramítio. E aí, a gente vai agora só preencher essa linha aqui do navio da Alexandria. Ela também vai começar com o tempo do fim, só que esse tempo do fim vai começar quando? 1978. 1798.
Isso. E aí, a gente vai ter mais dois marcos aqui. Esse primeiro vai ser de Mira, Milícia, que vai ser 1844. E a gente vai ter outro marco aqui, que é esse. Como que é em português esse aqui? Resignidos? Olha, eu sempre falo unidos. Não sei. A gente vai ter que ver em Atos 27. Tá, mas vocês vão encontrar aí quando a gente for ver melhor, tá? A gente vai encontrar. Depois do vento sul, o que é que vem? Esse aqui é fácil para quem viu aquele estudo da Helena, né? A gente tem o Euroclidon, Euroaquilão. E o Euroaquilão é o vento oriental, né? Que a gente vê que esse aqui se alinha ao 11 de setembro. Depois disso, a gente vai ter Atos 27 e 27, que é qual marco? Gente, por favor, não mexe no quadro, tá? Que fica saindo de lugar. Atos 27 e 27, que é pânio aqui. Novamente, a Pânion. gente. Isso. E a gente vai ter aqui o clamor da meia-noite, né? Eu acho que se juntam aqui o clamor da meia-noite e pânio, né? Nesse marco. E aí a gente vai ter aqui novamente, né? Nesse navio da Alexandria, a lei dominical, que é representada pelo naufrágio, certo? Então, isso aqui para começar com essa revisão de Atos 27. Então, a gente tem essa parábola, que estão duas partes, dois navios, que tomam duas jornadas e nos dão duas linhas. Aí, ela vai mostrar aqui que em Mateus 13, 24 e 25, é bom a gente ter as nossas Bíblias nas mãos, e dá pra gente encontrar mais fácil. Eu vou ler por causa de tempo, mas os próximos eu vou pedir para vocês lerem, tá? Então, vocês já pegam aí suas Bíblias. Mateus 13, 24 e 25. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Aqui ela vai mostrar que Mateus 13 contém 8 parábolas que são sobre o reino dos céus. E a gente entende que o reino dos céus, agora a gente se trata, quando a gente está falando dos reinos dos céus, a gente está falando do movimento. E ela mostra também que a última parábola de Mateus 13, dessas 8, é diferente das 8 primeiras. Essa última parábola, ela fala sobre os ensinamentos do reino dos céus e também que a compreensão, né, desses ensinamentos do reino dos céus, ela é composta por coisas novas e velhas. Eu acho que eu li o texto errado. Né? Então, vocês lembram quando. Deixa eu pensar aqui rapidão. Gente, improviso.
Coisas novas e velhas. Aqui é a parábola das coisas novas e velhas. Mateus 13:52. Aqui. Mateus 13:52, tá? Então ele disse-lhes: portanto, todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, ela mostra como aqui em Atos 27 a gente tem essa parábola que respeita esse princípio, né, do ensino do reino dos céus de usar coisas velhas e coisas novas. Aqui nessa primeira linha, a gente vê que o tempo do fim tem a ver com o descelar do livro de Daniel. Tanto essa primeira linha como a segunda estão relacionadas, né, com esse tempo do fim, com o descelamento do livro de Daniel. E essa primeira linha, ela vai falar sobre Daniel 11. E essa segunda linha, ela também tem a ver com o descelar de Daniel. Qual? O que está sendo aberto aqui no livro de Daniel, nessa história? Daniel 8 e 9, tá? Então, a gente tem aqui Daniel 8 e 9 sendo aberto e Daniel 11 sendo aberto. Então, essa parábola de Atos 27 traz para nós coisas novas e velhas que a gente tem que colocar em, em parábola, alinhar para a gente poder aprender e entender o que será no fim dessas linhas. E é importante a gente lembrar também que aqui no tempo do fim, a gente está abrindo o livro de Daniel 8 e 9, e a gente aqui no fim dessa linha, a gente deveria estar vendo o fim representado pelo princípio. Então, a gente vai ter aqui elementos de Daniel 8 e 9 também no final dessa linha, certo? Da mesma forma que esse livro de Daniel 11 é aberto aqui nesse tempo do fim para a gente e vai mostrar verdades sobre o final dessa linha. Então, a gente deveria estar vendo elementos de Daniel 8 e 9 aqui e elementos de Daniel 11 aqui no final também, certo? Isso é uma coisa bastante importante para a gente ter em consideração. A gente viu também que, ao comparar essas duas linhas, a gente vê que elas representam duas instituições, né? Que é o Adventismo e também os Estados Unidos, né? E a partir de 2021, a gente vê um decaimento, né, progressivo até a lei dominical dessas instituições. Ah, a gente sabe também que Alexandria esse nome tem a ver com protetor ou defensor. Essa linha aqui, ela vai levar a gente de volta a 1798 para mostrar como essas instituições, é, elas nasceram para proteger e para defender o povo de Deus. Mas na história de 1863, elas saem de seu curso e nunca mais voltam para o plano original de Deus, certo? É nessa parte aqui de Cnidos. É, em 1989, a gente também tem uma repetição da parábola das 10 virgens, que é a história aqui é, dos das sábias, né? Aqui em 1989. E que Paulo, ele vai advertir as pessoas que estão no navio de que se eles seguirem o seu curso, as suas vidas vão estar em risco. Mas os anúncios de Paulo, eles são ignorados, as advertências de Paulo são ignoradas. E são ignoradas em Cesareia e também no segundo barco, em Laceia. Então, deixa eu ver onde é que a gente está. Aqui, ó. A gente vai ter tanto em 1989,
Laceia e Cesareia, que essas advertências de Paulo são ignoradas. E aí a Terry fala que em 1989 a gente está tendo vento sul, que são ventos favoráveis, então tá todo mundo bem feliz e ninguém dá muita importância porque ele está dizendo. Mas eles ainda têm que ser é, advertidos sobre o vento leste que está chegando, que no caso aqui seria o Islã radical, né? Então, depois disso, a gente vê que o vento leste sim atingiu o navio e que o navio atingido, como é o nome? As tábuas, né, que formam um navio de madeira, elas começam a se separar. E o que que acontece? Então, eles estão agora numa ameaça de serem inundados por água. Então, o que que eles fazem para poder impedir de eles serem inundados? É uma pergunta. Não estou ouvindo, então seria alemão. O microfone do Alfredo está aberto, mas eu não consigo escutar direito, está bem baixinho. O que que eles fazem para esse navio não naufragar? Qual que é a estratégia deles para eles não morrerem inicialmente? Come- Começaram a jogar o trigo para fora. Hum, acho que não é isso. O que que Não? mantém eles seguros, que impede eles morrerem? As braças que eles jogaram depois? As braças são para medir a quantidade, né, a distância, né? Pode repetir a pergunta? Então, eles são atingidos pelo vento oriental e eles agora, as tábuas do navio, elas começam a se destruir. E o que que eles precisam fazer para impedir de que esse navio ele seja destruído? Não é que eles amarram com as cordas as tábuas e tentam juntar as tábuas? Exatamente. Eles tentam juntar as tábuas com essas cordas, ou seja, com linhas, né? Linha sobre linha. É corda sobre corda, assim como a gente vê também lá na purificação do templo, né, de Jesus. São as linhas, né, linha sobre linha, que vai fazer com que eles tenham uma esperança ali, né, o que mantém aquele barco. É isso que vai prevenir que essas pessoas percam as suas vidas. Então, em Ráfia, aqui, Paulo dá para eles uma mensagem de que o barco ele vai naufragar. Na 14ª noite, à meia-noite, é, a costa ela já está visível, tá? Então, aqui em Atos 27 e 27, que é aqui, eles introduzem uma mensagem de tempo. A gente vê aqui que existe um clamor na meia-noite de que o navio está, de que, na verdade, que o naufrágio está visivelmente à frente, de que as instituições, elas vão ser inundadas. Então, eles jogam as âncoras para medir, e as braças, né, usam também para medir quão perto eles estão da costa. E agora eles estão chegando mais perto. E aí, quando eles se acercam à costa, né, esse navio, esse naufrágio termina.
E aí eles vão para essa ilha, né? Tá bom. Então, aqui, eu não sei se ele se afasta depois de um tempo, se esse quadro se afasta depois de um tempo sozinho, porque ele sempre fica se afastando. Então, aqui, entre esse clamor, né? Entre essa mensagem de tempo. Gente, se alguém estiver dando zoom na tela ou diminuindo, isso fica diminuindo para mim, eu acho que diminui para todo mundo, tá? Então, eu pedi para vocês não mexerem na tela e no quadro, tá bom? Por favor. Então, entre esse clamor aqui, né, Atos 27, 27 e a lei dominical, Lucas, ele também escreve uma informação importante, que está em Atos 27, 37. Ele fala que tem 276 almas no navio. E se vocês lembrarem, né, se a gente lembrar, e se a gente lembrar, esses 276, a gente tem três pessoas que são Paulo, Lucas e Aristarcos, e que seria um primeiro grupo, que seria um grupo de sacerdotes, e aí sobram 273 pessoas que conformariam o segundo grupo, o grupo dos levitas, né? Quando a gente vai para o livro de Números 3, a gente vê que faltam 273 levitas para completar um número que era preciso lá naquela história. E que é, agora em Israel moderno, esse número seria completo com esses 273 levitas como um símbolo, né? Então a gente usa esse número de 273 como símbolo para um segundo grupo, para os levitas. E esse grupo, esse número, né, também foi utilizado como símbolo não só para os levitas, mas também para nos levar a uma história, né, para 273 antes de Cristo, que é uma história que está acontecendo no livro de Daniel 11, especificamente Daniel 11:4. Então, 273 antes de Cristo está representando para a gente essa história de Daniel 11:4. Deixa eu ir lá em Daniel. Daniel 11:4. Tá? A gente vê que aqui, em Daniel 11:4, a gente tem a divisão do, do reino de Alexandre o Grande, né? Em que a gente vai ter aí os quatro generais inicialmente, e depois desses quatro generais a gente vai ter finalmente o rei do sul e o rei do norte. Então, a gente vai aqui para uma segunda parte. Atos 27, então, nos levou para essa história de Daniel 11. E a gente vai ter aqui uma nova linha. Então, eu vou continuar aqui, né? A gente viu aqui as linhas de Atos 27. E aí tem outra que a gente precisa lembrar, que é isso aqui. Em 273 antes de Cristo, a gente vai ter três pontos aqui importantes. A gente vai ter 275 antes de Cristo. A gente vai ter 273 antes de Cristo.
E a gente vai ter 272 a.C. Alguém lembra o que aconteceu nessas datas? Algo Eu relacionado a acho que física? eu lembro as batalhas, batalha de Beneventum, certo, certo. Uhum, exato. 275 a.C. é a Batalha de Beneventum. Diminuir aqui um pouco essa letra. Essa Batalha de Beneventum, que ela também é chamada como? Ela tem outro nome. Então, Beneventum também tem outro nome que é Panium, né? Também é essa Batalha de Panium. É a mesma coisa. E a gente tem aqui que isso aqui representa para a gente 2021. Aqui a gente tem 273, que a gente marca como sendo. Ai, gente, eu só consigo aumentar aqui. Julho. Julho, 22 de julho de 2024. Alguém lembra o que que isso significa? O que que aconteceu em 22 de julho de 2024? 2022, desculpa. 22, 20, desculpa. 24 de julho de 2022. A gente teve uns estudos aqui sobre isso. Dobbs versus Jackson, que é aquela Women's Health Organization, que é a Organização de Saúde da Mulher. Que isso aqui, o que que aconteceu nesse caso da Suprema Corte? Vocês lembram? Dobbs versus Jackson, 2022, julho de 2022. Isso aqui é Hum. conhecido como o aumento de conhecimento. Foi a Rhodes versus Wade, E isso foi quando quando sobre a Roe Concha versus da Wade. Porto. Isso foi Roe versus Wade foi derrubada. Então, aqui a gente tem isso, que eu achei uma informação bastante importante para a gente ter, né, para a gente levar em consideração, considerado o aumento de conhecimento. E a gente tem também aqui 272 a.C., que é um marco que vai representar a lei dominical. Certo? Então, aqui só relacionando esses marcos que são importantes, né, nessa história, que a gente vai lá para Daniel 11. Então, 275 a.C., a Batalha de Benevento ou Panium, que seria para nós 2021. Ai, gente. Aqui a gente tem 273 a.C., que na nossa história seria esse 24 de julho de 2022, quando Roe versus Wade é derrubado. E a gente tem aqui 272 a.C., que é a lei dominical. Aqui a gente vai ver que nesse marco, o que que acontece aqui nessa batalha de Beneventum? Quem derrota quem? O que que acontece? Quem ganha essa batalha? Acho que foi o Rei do Sul, Pirro, não?
pirro ganha? Não lembro, acho que sim. Não, na verdade, aqui os romanos, eles vencem Pirro, tá? Isso aqui é importante. Vamos revisar aqui um pouquinho rapidamente essa história. Os romanos vencem Pirro. Aqui, os romanos destroem Pirro e os seus aliados e mandam eles para fora da Itália. O mundo, a partir daqui, começa a notar Roma. É o marco da chegada de Roma ao estágio, ao cenário mundial. Então, chegada de Roma ao cenário mundial. Certo? Aí aqui tem um livro que se chama Uma História Crítica de Roma é, precoce, digamos, do início de Roma, da pré-história até a Primeira Guerra Púnica. Então, esse livro é do Gary Forsyth e ela vai citar esse livro. E esse livro aqui vai mostrar, tem uma citação, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vai ser bem do meu WhatsApp. Aqui tem uma citação, mas é que tá em inglês. Então, é esse livro aqui, ó. Vocês conseguem ver? Gary Forsyth. Aqui, uma história crítica de Roma antiga, tá? Aí vamos continuar aqui com o quadro. Ai, gente, eu não sei mexer nisso. Acabei de perder de novo o quadro, tá? Mas vamos lá. Então, a gente estava falando aqui, né, de 275 antes de Cristo, que seria Pânio, que também é chamado de Benevento, e para a gente seria 2021. Nessa história de Benevento, é a chegada de Roma ao cenário mundial, por quê? Olha, a gente venceu o grande, venerado e maravilhoso e grandioso e perigoso Pirro. Então, Roma vence Pirro. E Pirro, então, é levado para fora da Itália, né? Então, essa foi uma declaração para o resto do mundo mediterrâneo de que Roma tinha chegado no cenário de forma bélica e política. Assim, dessa forma que ele tinha vencido e estava ali sendo apresentado diante desse mundo. Aí, o que que acontece? Após isso, em 273, Roma, 273 antes de Cristo, a gente falou que na nossa história isso aqui representa o aumento de conhecimento, que seria Dobbs versus Jackson, Health Organization, que isso aqui é a queda de Roe versus Wade. Aqui o que que acontece? O Egito vai mandar embaixadores para Roma, tá? Isso aqui é o que acontece. Estabelecendo relações diplomáticas do Egito com Roma, tá? Então, isso é bem importante. E aí, em 272, que a gente tinha visto que era um outro ano importante, 272 antes de Cristo, a gente viu que esse marco representa para nós a lei dominical,
que representa também o naufrágio, né, ali nas linhas de Atos 27. A gente vai ter aqui a Batalha de Argos. Aqui também é quando Pirro morre. E, e Tarento, que é uma das províncias que estavam ali né, em conflito com Roma, ela é rendida e aí passa a fazer parte de todos os outros estados italianos, se tornando uma aliada de Roma. Então, Tarento é conquistada. O que que acontece? O Pirro ele tinha sido mandado para fora da Itália, né, das terras italianas, só que ele tinha deixado um batalhão em Tarento. Então, quando esse batalhão de Pirro é conquistado, né, Roma ela se torna mais poderosa, tá? Então, isso daqui é o marco do fim da Guerra Pírrica. É aqui que termina essa guerra, tá? Em 272, com a conquista de Tarento. E aí, outra coisa que acontece é que Roma agora vai enviar embaixadores de volta para o Egito. E dentre esses embaixadores, a gente vai ter três. O primeiro é o Fábius Maximus Gurgis. Esse nome aqui são os nomes em inglês, porque eu estava vendo o vídeo em inglês, mas deve ter o nome em português ou vai ser alguma coisa bem parecida com isso, porque é tipo romano, meio latim. Aí tem o N, Fabius Pictor, e a gente vai ter o Q, Augunius Gallus, tá? São esses três embaixadores. Dentre esses três nomes, a gente vai ter esse daqui, que é o Gurgis. Ele foi 2 vezes cônsul, aquele que faz censo, triunfador e talvez o príncipe senador também. E ele estava liderando essa viagem para o Egito. Então, isso é uma reciprocidade diplomática, né, de Roma devolvendo embaixadores para o Egito. Então, a Tess, né, quando ela estava apresentando esses estudos, ela associou o nome de Fabius Maximus Gurgis, com quê? Com a lei dominical e relacionou esse nome também com um naufrágio ou com inundação, né, que em inglês é flood. Esse flood em inglês ele pode ser inundação ou pode ser dilúvio também, tá? É a mesma palavra. Então, por quê? Porque essa palavra Maximus, ela significa. Alguém lembra o que ela significa? É máxima mesmo, né? Máxima. E Gurgis seria crescer como um redemoinho ou se avolumar como um redemoinho ou pode significar também crescer como uma inundação. Inundação. E a gente perdeu, né, aquelas linhas lá de Atos 27, mas se a gente lembrar, quando a gente vê o marco lá da lei dominical, no fundo nada mais é do que o naufrágio, né? Quando o navio ele é tomado ali pela água. Então, quando a gente coloca, e a gente também sabe que em Daniel 11, onde é que a gente vê a lei dominical? Vocês lembram qual é o versículo? Vou dar uma dica, tá dentro de Daniel 11, 40, 45. Alguém lembra?
41. Exatamente. Então, Daniel 11:41 é justamente o versículo que fala da lei dominical, que ele diz assim, né? Ele também adentrará a terra gloriosa e muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe e o principal filho de Amon. É, a gente tinha visto, né, nos estudos da tese que esse muitos cairão, né, quando a gente consegue alinhar, né, com esses outros marcos, né, de Atos 27 e tudo, a gente sabe que muitos cairão por causa de quê? Por causa da inundação, certo? É isso que vai fazer, essa inundação, essa vai fazer com que muitos caiam. Que mais? E aí, ela fala, por que então que a gente também relaciona essa lei dominical com uma inundação? E aí ela vai então abrir a revisão de mais duas coisas. Então, por que que a gente está relacionando? As duas revisões que ela vai abrir são Daniel 9 e Apocalipse 12, tá bom? Tá. Tá tudo bem até aqui? Alguém tem algum comentário, alguma coisa que lembrou, ou que queira aportar? Tá. Então, quando a gente vai falar de Daniel, a gente vê ali que Daniel 2 é o sonho de Nabucodonosor. Daniel 7, Daniel 2 é o sonho de Nabucodonosor. Daniel 7 é a visão de Daniel dos quatro reinos proféticos. E ele fica muito intrigado com, é, com duas coisas. Então, primeiro, em Daniel 7, ele fica muito intrigado com a quarta besta. Ele quer saber qual que é esse animal terrível e espantoso. E ele fica realmente muito, muito mal por não entender quem que é essa besta. E depois, em Daniel 8, ele não entende a conversa que está acontecendo ali entre Cristo e Gabriel. Em Daniel 8, Cristo e Gabriel eles estão falando sobre tempo. Então, são duas coisas que ele não compreende. E por ele não compreender, ele fica doente, ele adoece, ele fica mal, ele fica muito triste. E isso aqui, se a gente for lá em Isaías 1, isso vai representar a condição laodiceana. Então, ele está doente por quê? Porque ele não compreende. E não compreender, né, isso de estar doente dos pés à cabeça em Isaías 1 mostra um estado de Laodiceia, certo? Que mais? E o que que ele faz então, gente? É uma pergunta. O que que Daniel faz para sair dessa condição laudicense? Então, a gente tem aqui Daniel 7, essa visão da quarta besta que ele não compreende, Daniel 8, a conversa de Jesus com Gabriel que ele não entende sobre o tempo, e aí ele fica mal, e o que que ele faz em Daniel 9? Ele vai orar. Ele ora, mas não só isso. No vídeo, a Terry fala assim: não respondam que ele ora. Obviamente ele ora, mas o que mais ele faz? O que mais que ele faz, Gale? Ele jejuma, Carol.
Sim, ele jejua, ele ora, mas o que mais? Se ele tá doente nessa condição laodiceana por não compreender, o que que ele faz para sair da condição laodiceana? Ele estuda para tentar compreender? E ele tentar compreender. Exatamente, ele estuda. Então, ele vai, né? Se a gente for ver mais perto ali Daniel 9, a gente vai ver que ele foi para o livro de Jeremias, para compreender. Ahm, ah, Carolina, podes dizer Aham, alguma coisa? pode. Eu também fiquei muito interessante quando ela fez Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ela vai fazer Daniel 6 e 3, dá 9 e ela vai lá e diz a importância para realmente estudar Daniel 9 para compreender. Isso, rapidinho. Ele vai para Jeremias, ele vai para esses livros, ele vai para Jeremias e ele vai também para Levítico, para poder entender essa história, para compreender o tempo. Assim, a gente sabe que ele foi nesses livros porque ele menciona, ele faz menção nessa oração desse tempo, ou desses livros. Então, ele vai para Jeremias para entender as 70 semanas, e ele vai para Levítico, que ele cita na oração dele, o porquê, o motivo das 70 semanas. Ele compreende que ele é parte do problema, que ele também está nessa condição de Laodiceia. E quando ele compreende que ele é parte do problema, quando ele entende por que que tudo isso está acontecendo, então Gabriel vem para dar para ele o aumento de conhecimento, que é essa mensagem de Gabriel, certo? E ele vai dar então qual mensagem para ele? O que que aparece para ele em Daniel 9? Ele vai dar compreensão sobre o que significam esses 2.300 dias. Então aqui a gente vai começar com outra linha que ela mostra pra gente. E aqui, Daniel 9 vai começar, então, com 457 a.C., que a gente vai ter, então, as 7 semanas, mais 62 semanas, né? Que vão dar 69 semanas. Isso aqui é o verso 25. Peraí. Começa ali no verso 25. Aí depois a gente vai ter as 69 semanas, mais uma semana, né? Que vai terminar quando? A gente tem que essas 69 semanas terminam em 27 depois de Cristo, e a gente vai ter mais uma semana que é o pacto com o povo de Deus, que termina no ano 34, né? E a gente também tem aqui como marco nessa história o ano 70 depois de Cristo. O que que acontece aqui no ano 70? Destruição de Jerusalém. Isso. Depois, outra data que ela vai mostrar aqui é 538. E outra marca que também vai ser mostrada aqui é 1798. Vamos ver como é que a gente chega a isso. Então, é, ele,
ele dá, Gabriel, o que ele faz com esse aumento de conhecimento, ele dá para ele a habilidade de entender o tempo e o que mais que ele quer entender? A quarta besta. São essas duas coisas que ele quer entender aqui nesse aumento, que ele precisa entender nesse aumento de conhecimento, tá? Isso aqui, então, é uma luz de Daniel 8:9 que também precisa, que está representando, né, ali no início da linha, que vai ser aberta ali em 1798, e que também tem que trazer respostas para nós agora no fim dos tempos, sobre o tempo e o conhecimento sobre o que é essa quarta besta. Tá. Aí aqui fala que o povo vai vir um povo de um príncipe que vai destruir o santuário e a cidade. E que esse fim vai ser como um dilúvio. Vamos lá em Daniel 9. Aqui. Daniel 9:26. E após 62 semanas, né, que são depois dessas 62 semanas, viria o Messias, o príncipe. A gente tem aqui 7 semanas mais 62 semanas, são 69 semanas. Ou seja, depois de 27 semanas, desculpa, depois do ano 27, depois dessas 62 semanas, apareceria o ungido. Ou seja, essa unção, né, Cristo, que significa ungido, é com o batismo dele. Jesus apareceria aqui como ungido, certo? Continuando no versículo 26. O Messias será cortado. Depois dessa data aqui, em algum momento, o Messias ele seria cortado. Ou seja, Jesus morreu, né? Porém, não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. Que príncipe é esse? Quem está destruindo a cidade e o santuário? Isso acontece em 70 depois de Cristo. E esse príncipe é quem? Esse príncipe é Tito, né? Tito vem com os romanos e destroem a cidade aqui, tá bom? E tudo isso como consequência de que o povo não tinha aceitado Jesus e que eles mantêm, depois que o Messias foi cortado aqui, depois que Jesus foi morto, eles continuam fazendo sacrifícios em Jerusalém e no santuário. Por essa rejeição, Jerusalém recebe essa punição de ser destruída por Tito, tá? Esse príncipe que vem com o seu povo. E o que que fala mais aqui no versículo 26, né? E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim da guerra, desolações estão determinadas. Então a gente vê aqui no 70 depois de Cristo também uma inundação. Uma inundação, que é quando Roma é tomada. Ou, desculpa, quando Jerusalém é tomada. Tá? É, Até o fim da guerra, quando é, nós vamos ver. a- see desolations. E a gente vai ver desolações que estão acontecendo, né, em todo esse processo. No verso 27, diz assim: E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, né? A gente vê que essa última semana aqui é de 27 depois de Cristo até 34 depois de Cristo, que são esses 7 anos, né?
A gente tem aqui 27 até 34, que são esses 7 anos, e aqui no meio, no ano 31, a gente teria a morte de Cristo. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, ele a desolará. Então, isso é o que eu disse, né? Essas abominações que foram disseminadas é que eles continuaram a fazer o sacrifício diário no templo, desconsiderando o sacrifício de Cristo. E por causa disso, como consequência, veio a desolação de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, até a consumação. E aí, a Terry ela vai mostrar o que significa essa consumação. Ela fala que, por exemplo, para um casamento ser consumado é quando os dois parceiros ou parceiras, as duas pessoas desse casamento dormem juntas. Então, quando a gente fala de consumação, a gente está falando de um casamento. E esse casamento acontece aqui em 538. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Isso aqui, a gente ainda vai falar sobre isso. Eu acho que eu poderia pelo menos terminar Daniel 9, né? De a gente falar. Barbie, Eu acho que sim, cara. pode, né? Eu tinha preparado só para fazer essa revisão de Daniel 9, Apocalipse 12 e explicar o que significa esse nome de Fábio, para a gente entender por que que ela tá falando. Eu, a princípio, vou terminar de falar de Daniel 9 e aí, a depender do tempo, você me diz se pode continuar ou não, tá bom? Tá bom. Então tá. Então a gente falou que essas desolações, que era Está sem som. oi, oi. Estão me escutando? Aí voltou, cara. Ah, Voltou. tá. Então, como a gente viu aqui, né, em Daniel 9, a 9:27, pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação. Então, essa desolação de Jerusalém foi porque eles mantiveram o sacrifício contínuo no templo em Jerusalém depois da morte do Messias, porque Jesus foi rejeitado. Por causa dessas abominações, Roma e a cidade, ou Jerusalém e a cidade foram o templo, o santuário e a cidade foram destruídas em 70 depois de Cristo. Então, esse exército abominável de Roma foi um juízo, né? Foi uma punição sobre Jerusalém. Depois, esse exército, né? A gente vai ver aqui em Daniel 9:27, fala: e pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação. Então, esse exército de Roma, ele continuaria fazendo desolação, até mesmo até a consumação. Então, a gente tem aqui a consumação, que é esse casamento. Consumação, que é um casamento. Que é 538, que basicamente, quem está casando com quem ainda em 538? É o casamento de quem aqui? Lembra o que aconteceu em 538? Eu vou falar igreja e estado, mas não tenho certeza se é isso. Isso, igreja mais Estado. É Exatamente. onde a Igreja Católica é declarada como corretora de todas as hereges?
Isso, exatamente, isso que acontece. Então, é, a gente vai ver aqui até a consumação, aqui voltando a Daniel 9:27, onde a gente parou, né? E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Esse desolador, que é, né? Ele vai ser desolado aqui em 1798, tá? Sobre isso daqui é o que está se referindo essa última partezinha do versículo. O desolador, que é o papado, é desolado em 1798. A gente vai ver que ela marca aqui em 538 também uma inundação. A gente vai ver que aqui também está marcada uma lei dominical. Aqui também tem uma inundação. E uma consumação, tá? Aí ela mostra que em 533, ah, não. Peraí, Ctrl Z. Ah, pera. É só isso aqui. Tá. A gente vai dar só um zoomzinho aqui nessa história, só falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui. Em 533, o Constantino declara que o Papa de Roma. Ixi, eu não sei se eu tô falando certo, se eu tô trocando. Cara, está mudo de novo. Não dá para ouvir. Ele é o corretor, considera esse Papa agora como corretor dos hereges, assim como Gabriel disse. Dos hereges. Ou seja, ele dá autoridade ao Papa de Roma. A gente tem aqui que em 321, Constantino, ele fez essa lei dominical, estabeleceu uma lei dominical. A gente tinha até falado sobre naquele estudo, né, do A.T. Jones. Só que o que que acontece? Em 538, o Justiniano, que é o governador aí de Roma, ele vai estabelecer, ele vai reafirmar a lei dominical de 321, feita por Constantino. É, nos concílios de Orleans, tá? São 3 concílios. Mas o que que ele faz? Ele basicamente coloca algumas emendas a essas leis dominicais de 321. Ele fala agora, vocês podem limpar, vocês podem fazer comida. Ele coloca algumas regras, né, diferentes, faz umas emendas, mas ele vai reforçar é, essa lei de 321, ou seja, que a gente também tem o marco de uma lei dominical, tá? Por isso que ela pode colocar aqui sobre inundação, né? Porque a lei dominical, em Atos 27, é representada aqui pelo naufrágio, né? Então a gente vai ver aqui que tem tudo a ver, realmente, como as coisas vão se juntando quando a gente coloca linha sobre linha, né? A gente tem aqui igreja e Estado, a gente tem esse casamento e a união, a inundação, tá? Agora, a gente vai ver aqui, vamos agora aqui para isso, que a gente vai colocar 538 aqui no meio. 538. Deixa eu aumentar. Tá.
Então, basicamente, a gente vê que existe aqui em 538, desculpa, uma mudança. Inicialmente, a gente vai ter aqui a Roma pagã, né? Que é um império. Roma pagã imperial. E a gente vai ter aqui que vai passar a ser o quê? O Império Santo de Roma, né? A Roma Santa, de Roma Santa, tá? Aqui, em 538, a gente vai ver uma união de igreja mais Estado. Igual a gente, eu não vou escrever tudo aqui de novo, tá? A gente vai usar esse aqui como... Não vou escrever tudo de novo, não. E o que que acontece? Outra coisa que a gente vai ver aqui é um conceito de césaro papado. Eu também não sei como é que é em português, não. Mas a gente já pode ver e depois a gente vai corrigindo, conforme a gente for estudando, tá? Césaropapismo deve ser. Césaropapismo. Então, o centro dessa mudança não é o papado. Quem que vai fazer isso? Quem que é o grande nome por trás dessa mudança que está acontecendo em 538? Ele é Justiniano. Ele usa leis romanas para é, perseguir as pessoas que não aceitam as suas ideias de teologia. Então, aqui a gente tem Justiniano como uma pessoa muito importante para essa mudança, e ele vai usar as leis romanas, que eram leis terríveis. Naquele estudo lá e no livro, né, do A.T. Jones, ele fala, ele mostra, né, como as leis romanas, que quando a gente faz leis dominicais, a gente está nada mais, nada menos do que aplicando leis romanas, né, de estabelecer de que essas pessoas têm que adorar conforme as leis. Por isso que ele fala, olha, o governo civil não tem nada a ver com, não pode ter nada a ver com adoração, com questões teológicas, né? Então, a gente vai ver que existe uma mudança no reino, né? Uma mudança no império, mas a gente também vai ver que existe uma mudança no imperador. Então, a gente vai ver aqui que a gente tinha antes um imperador, que ele era um imperador civil, só que depois Justiniano, ele vai ser visto como um teólogo. Inclusive, como essa cabeça do Estado, né? Ele era só uma cabeça do Estado, mas é agora também visto como um teólogo. Ele, inclusive, estuda e escreve sobre a natureza de Cristo, por exemplo, tá? Então, a gente vê aqui novamente poder secular unido ao poder religioso. Então, a gente vê então a mudança no imperador, uma mudança no governador, não somente no império, na forma de imperar. Então, aqui a gente estaria terminando essa revisão, né, de por que que a gente fala que a lei dominical tem a ver com inundação da parte de Daniel 9. Agora, a segunda parte para responder de por que que a lei dominical tem a ver com a inundação é Apocalipse 12. Pode continuar ou vocês querem parar aqui? Na verdade, é a Bárbara quem vai dizer. Por mim, posso continuar. Tá bom. A E as Bárbara pessoas disse, então. também, se quiser, não. Tá. A Bárbara falou, tá falado, então vamos continuar. Então, agora a gente vai mostrar, né, por que que... Aqui. Vamos trazer para cá, né? Agora, Apocalipse 12. Vou colocar aqui, tá? Apocalipse 12.
Apocalipse 12 tem a ver com a história da igreja cristã. E ela começa com um símbolo de uma mulher. Então vamos lá para Apocalipse 12. E, primeiramente, a primeira coisa que a Tess fala é que a gente agora sabe que esses símbolos são símbolos patriarcais. Por quê? Por que que a mulher estava sendo representada pela... Por que que a mulher estava representando a igreja? Porque é o mais fraco. Ela não tem poder, né? Então, ela já nem começa a se referir à igreja. Ela não usa o símbolo, mas ela usa o significado. Ela começa desculpa, ela nem se refere à mulher, não usa o símbolo, mas ela usa o significado que é igreja. Então, ela já fala que a igreja, né, tá com o pé na lua, tá em pé na lua, e que ela tem o sol atrás de si, atrás de sua cabeça. Que a igreja vai ter um bebê, e quem é esse bebê? É, esse bebê que nasce da igreja é Cristo, né? E que o poder romano, ele quer matar essa criança. Só que não pode matar, porque essa criança, Cristo, ele vai estar no céu. Então, como ela quer matar Cristo, mas não pode matar Cristo porque ele está no céu, quem que essa Roma, quem que ela vai atacar? Ela vai atacar a igreja de Cristo, ela vai atacar a própria igreja, né? Ou seja, as pessoas, os seguidores de Cristo. E esses seguidores de Cristo, quando a gente tem isso daqui, ai meu Deus. Quando a gente tem essa mudança aqui de 538, o que que eles têm que fazer? A gente tem aí, né, o período de 1260 anos. Os 1260, em que a igreja tem que ir para o deserto. Então, vamos lá no versículo 15. Vamos no versículo 14, né? E a mulher, eu vou falar a igreja, tá? No lugar de mulher. E à igreja foram dadas duas asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por tempo, tempos e meio tempo, longe da face da serpente. A gente sabe que tempo, tempos e meio tempo é 3 tempos e meio, que dão 1260 anos. Longe da parte da face da serpente. Ou seja, ela está escondida, né, desse império romano santo, né, do papado. Versículo 15. E a serpente lançou da sua boca água como a de inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. Então, a gente sabe que essa serpente, ela muda de forma. Primeiramente, a gente está falando do dragão, que significa Satanás, né, a primeira instância, mas que também significa Roma pagã, certo? Depois, há uma mudança de forma. E aqui, nesses 1260 anos, o papado, né, nessa mudança de forma, né, nessa Roma com cara de santa e de religiosa, joga sobre a igreja essa inundação para destruí-la. Então, a gente vê aqui mais uma testemunha aqui, né, de inundação em 538, né? Não somente quando a gente alinha com Atos 27, mas porque essa perseguição que se faz aos santos, que se faz à Igreja de Deus, é como uma inundação também, tá? É, E aí, ela mostra que existem alguns pensadores. A gente tem o Ryan Smith e tem o Haskell também, que falam que aqui no verso 16, é,
Ah, tá. Ó, desculpa, gente, vamos lá. Então, versículo 15. A serpente lançou da sua boca água como de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. Verso 16. E a terra ajudou a mulher. O que é essa terra? Estados Unidos. Uhum. Ok, os Estados Unidos. Aí ela vai mostrar que o Jones, né, nos estudos, o Wayne Jones, ele mostra que em Apocalipse 15, Apocalipse 13, né, quando a gente faz esse estudo, a gente vê que isso se refere aos Estados Unidos, realmente, né? Mas ela mostra também que o Ryan Smith e o Haskell, que são dois outros teólogos, eles falam que essa terra é a reforma. Assim, nesse estudo, a Terry mostra que é os Estados Unidos, que ela concorda com isso. Mas, por outros estudos, eu posso dizer que são as duas coisas, né? Tem outro estudo lá, por exemplo, do Arado nos Estados Unidos, que mostra como a questão da chegada da reforma, né, antes de 1798, fez com que alguns países tivessem leis que protegeriam essas pessoas. Por exemplo, houve pessoas que fugiam do papado, iam para a Holanda, e de lá da Holanda, depois eles foram para os Estados Unidos, ou seja, eles tiveram uma proteção antes, né, com relação ao papado. Mas nesse estudo agora, a Terry mostra que essa terra é os Estados Unidos, né? Então, eles têm que escapar para outro continente para ter liberdade e para sobreviverem. Então, aqui a gente vê que em 1798 ela marca uma nova inundação. E o que seria essa nova inundação? Que essa inundação aqui em 1798, né, no final, né, é a Contra-Reforma. Na verdade, isso vai acontecer aqui no final desses 1260, né? Que a reforma acontece em 1517, né? Aquela de Lutero, ou coisa de Édipo. Vai acontecer em 1517. Então, aqui a igreja vai começar com uma contra-reforma. Mas aqui para o final desses 1260, a igreja católica começa a ficar culpada, né? Por causa de suas corrupções e por causa dos seus erros. Então, ela vai começar a fazer aqui. Isso aqui não representa o final, tá? Desse 1260, tá, gente? Os concílios de Trento. Que é essa igreja, então, com essa contra-reforma, o que ela vai fazer? A igreja está sendo acusada, né, pelo movimento de reforma. Ela tenta se justificar, tenta fazer com que as coisas fiquem mais bonitas. Com esses concílios de Trento, elas vão eliminar as indulgências, vão abrir seminários, em que esses seminários, todos os sacerdotes da Igreja Católica, né, esses seminários vão estar organizados para que todos esses sacerdotes sejam ensinados a mesma coisa. E que mais? E eles vão tentar se livrar de corrupções financeiras, vão tentar se justificar. Mas o que eles fazem? Eles vão reforçar as suas doutrinas. Então, vão tentar se desculpar dessas acusações, né? De que são culpados durante esses 1260, mas vão reforçar as suas doutrinas. Isso aqui é algo bem importante que ela coloca. Então, esse reforçamento de doutrinas seria essa inundação com que a Igreja Católica tenta, tipo, resolver as coisas. Sabe? Então, a gente vai ver uma inundação no início dos 538 e uma inundação em 1798. Gente, é muito interessante isso, porque
se a gente for ver na nossa história, a gente tem 2014, a gente tem 2016, em diferentes linhas, então, né, linhas dos sacerdotes, levitas, netineus, na linha dos 144 mil, a gente vai ver que a gente tem marcos de leis dominicais que são como degraus para a gente chegar à lei dominical dos 144 mil, né, da grande linha. E a gente vai ver que a gente tem também na história, né, assim quando a gente faz assim a linha de Moisés, a linha de Jesus, que a gente sempre tinha um marco da lei dominical, nessa história a gente também está vendo que a gente tem marcos que também representam leis dominicais, né, que são essa inundação. É, Então, a Igreja Católica, então, vem com essa inundação de tentar reforçar essas doutrinas. Então, eles vão trabalhar na educação, abrindo escolas, fazendo com que, ou então mandando professores para escolas que já existem. Então, eles vão inundar a Europa com esses ensinos que vão reforçar as suas crenças. Então, é uma inundação de ensinos, de metodologia, tá? Que vão atacar o movimento de reforma, que vão atacar, que vão responder ao que o movimento de reforma está falando deles. Tá tudo bem até aqui? Então, a gente vai ver que antes de 1798, durante esses 1260 anos, antes mesmo da Igreja Adventista, já havia pessoas que entendiam essa questão dos 1260 anos. Já havia pessoas que entendiam que o papado era essa besta que ia se levantar, né? A gente vê isso no livro Grande Conflito, de que já havia pessoas, né, que entendiam isso. Então, o que que essa Igreja Católica faz nessa inundação de ensinos? A Igreja Católica ela vai usar coisas como futurismo, ou seja, esses 1260 não se aplicam a nós, essa profecia está no futuro. Vai usar outros métodos como o preterismo. Não, não. 1260, nós, a besta do Apocalipse, isso aqui, na verdade, é no passado. E aí surgem outras teorias de como essa profecia se aplica. E até mesmo o espiritualismo, né? Então, a gente vai ver aqui como alguns métodos, né? Metodologia. Como a Igreja Católica vai usar a metodologias diferentes nessa contra-reforma. A gente tem aqui futurismo, futurismo, preterismo, espiritualismo. E o que é que significa esse espiritualismo? Esse espiritualismo de Loyola é um pensador católico. E o que que ele vai dizer? Esquece isso de profecia. O que você precisa, na verdade, é ter um relacionamento com Deus. Então, isso é o que diz o espiritualismo. Então, são essas táticas, né, de metodologia de ensino que são uma inundação aqui, tá? Então, a gente vai ter uma inundação no início e no final dos 1260. E a gente sabe que o que vai nos proteger dessa inundação, né, através ali de Atos 27, são o quê? São as linhas, né? Então, as linhas vão nos proteger dessa inundação. Então, essas são as inundações que a gente entende, né, como vindo de Daniel 9 e de Apocalipse. Agora, só para finalizar o estudo, é que a gente vai entender por que que a Terry está falando, né, sobre tudo isso. A gente vai voltar aqui no nome. Olha aqui. A gente vê aqui, né, que 272, a gente vê aqui o marco da lei dominical, né? E a gente vai ver também aqui uma inundação. E a gente viu que o nome Maximus Gurgis significa inundação máxima, tá? Maximus Gurgis, inundação máxima. Então, vamos colocar mais aqui.
Aí ela quer, então, voltar para a gente entender a nomenclatura romana. A gente tem que o nome dele é Quintus Fábius Maximus Curtis. Na nomenclatura romana, a gente vai ter o primeiro nome, que é o nome pessoal, que é dado a você, né? Por exemplo, Gale vai ser Gale, Deborah Harvey, né? E a Gale, então, Gale Deborah vai ser o primeiro nome dela. Depois a gente vai ter aqui os Fábios. Esse segundo nome é como se fosse um sobrenome. E a gente vai ter esse terceiro nome, que na verdade esse terceiro nome dele é o Maximus Curtis. Desculpa, vou fazer assim. Depois a gente vai ter aqui o Maximus Curtis, que a gente viu, né? Que é a máxima inundação, que é um codinome ou um apelido. É assim que funciona. Que é um nome que ele descreve, ele dá uma característica para a pessoa. Vou aumentar assim para a gente conseguir colocar mais. Por exemplo, ele tem esse nome por causa da forma que ele se comportava quando ele era mais jovem. Agnome, Gabriel colocou. Agnome. Assim? Então, sobre a forma como ele se comportava quando ele era mais jovem. Em sua juventude, ele tinha hábitos glutões e ele consumia tudo aquilo que era de luxo que aparecia na frente dele. Só que quando ele chegou na vida pública, ele deixou esse estilo de vida indulgente e ele cultivou uma atitude mais sóbria. É, Mas esse nome também poderia descrever um, uma, um ramo particular de uma família, tá? Ou seja, como se fosse uma ramificação de uma família. E ele é um nome que descreve, isso aqui era por causa do comportamento dele quando ele era jovem. Por isso que ele recebeu esse apelido. Aí, o, esse sobrenome, que é o segundo nome, é a parte mais importante. Essa parte mais importante do nome significa a qual grupo você pertence. Grupo você pertence, certo? Por exemplo, quando a gente tem ali Júlio César, o nome dele é Gaia Júlio César. Gaia é o primeiro nome, Július representa o seu clã, a sua tribo ou o seu gens. Então, eu vou colocar aqui mais importante, ou seja, é o seu clã. Qual é a sua tribo? E isso significa muito ou sobre a sua genética, né? Isso significa muito nessa cultura romana. Por quê? Por exemplo, o Júlio César, ele nasceu pobre, mas isso não significava nada, porque esse Július, ele mostrava uma descendência de Vênus, que simbolizava poder e dava para ele autoridade. Então, ele era né, oligarca, ele era uma pessoa de poder, né? Como você nascer de um rei. Ah, você tem um sangue nobre, você é dessa linhagem, então você é importante, não importa se você é pobre. Então, depois ele ganhou muito poder, né? E aí, esse terceiro nome, né, do Gaia Júlio César, seria como um, um apelido dele, esse César, certo? Então, a gente vai ver aqui
que esse Fábios, então, ele seria o nome mais importante dele. E o que que esse Fábio significa? Fábio significa fava. Vocês sabem o que que é fava? Talvez aqui no Brasil a gente não fale tanto. Lá na Argentina. É, da, Oi? é das beans. Isso, são feijões, né? Aqui no Brasil a gente não fala tanto, mas em outras culturas, sim. Por exemplo, lá na Argentina a gente tem as habas, né? Tipo H-A-B-A, né? Que se refere justamente a esses feijões. Não vou compartilhar a tela com vocês, senão eu vou perder tudo. Mas imagina, por exemplo, esse feijão verde que não sei se vocês já viram que compra na feira, né? Ou então aquelas ervilhinhas, né, que a gente vê quando eles estão ali na fava mesmo, naquela como se fosse uma bolsinha que os feijões ficam quando eles estão verdes. Então, as favas, elas são uma das culturas mais antigas domesticadas, né? É um grão muito importante. E ele é importante também nesse contexto de aquecimento global, porque ele é muito adaptável a diferentes solos e condições climáticas. E uma coisa que é importante sobre essa fava, sobre esse feijão, eu vou colocar aqui feijão, é que na cultura grega e na cultura romana antiga, Grécia e Roma, ele era usada no sistema de votos. E aí, quando alguém pegava e usava um feijão branco, significava um voto a favor. Quando se usava um feijão preto, significava um voto contra. Então, basicamente, o feijão é um símbolo da democracia. Pitágoras, por exemplo, que é esse matemático grego e filósofo, e ele também tinha uma seita religiosa, os seus discípulos eles eram proibidos de comer feijão, e isso como um manifesto político de que eles eram contra o sistema democrático. Na verdade, ele apoiava a oligarquia e não a democracia, tá? Então, o feijão demonstra isso, a democracia. Então, aqui, por seu formato, né, outra curiosidade, pelo formato que os feijões tinham, né, que essas favas tinham, muitas pessoas não as comiam porque achavam que elas estariam comendo almas de pessoas mortas. A Terry também mostra aqui que no hemisfério norte, esses feijões ou favas eram plantadas no dia 2 de novembro. Ela traz aqui que o catolicismo tem novembro como dia, como o mês da oração, sendo que a gente tem novembro, 1º de novembro como o dia de Todos os Santos, e 2 de novembro, até aqui no Brasil, é o dia de quê? 2 de novembro. Alguém sabe? Sabe, né, gente? É um feriado aqui pra gente. É o dia de Dia de finados? finados. Exato, exato. Renildo e Renilde responderam. Dia de finados. Então, dia de 1º de novembro, dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro, dia de todas as almas, em que se ora por todas as almas que estão no purgatório. Então, como tradição, né, no hemisfério norte, as pessoas oram então nas igrejas pelas almas que estão no purgatório e então elas plantam esses feijões, né, aí como tradição. Por exemplo, ela mostra o terremoto de Lisboa, né, em que as pessoas, esse grande terremoto de Lisboa, que foi em novembro, as pessoas todas estavam na igreja orando e eles nem chegaram a plantar os feijões por causa desse grande terremoto. Então, os feijões de fava, eles têm a ver com votação e com eleições. Em 2018, ela mostra que o clamor da meia-noite foi dado em 2018 no Arkansas, mas que essa mensagem toda foi repetida 1 ou 2 meses depois na França, tá? E que na França houve 2 sessões de perguntas e respostas. Na primeira sessão de perguntas e respostas, né, que a Terry lembra, alguém perguntou para a Tess: bom, você falou sobre Maximus Gurgis, né, que é a inundação máxima. Mas e sobre Fábios? O que significa? E na primeira vez, a Tess respondeu: eu não sei.
E na segunda vez que teve perguntas e respostas, perguntaram para ela, tá, mas e Fábios? O que significa? E a Tess respondeu, significa feijões de fava, está conectado com os votos. Aqui, quando a Terry fala sobre isso, ela deixa claro de que ela não conversa com a Tess, né? Por tudo que está acontecendo, que ela não conversa com a Tess sobre temas, né? Sobre esses temas do movimento, que são uma impressão que ela teve, que ficou impressionada com isso que aconteceu, que ela trouxe, né? é, essa questão para nós estudarmos isso. Então, ela diz que ela não tem um acesso privilegiado à Tess, né? E aí, isso a gente já chegou no minuto 51, né? Depois disso, ela vai mostrar um estudo que ela fez em abril de 2021 sobre o direito ao voto. E aí já começa muito mais outras coisas. Então, eu trouxe a gente até aqui para a gente visse, né, pelo menos uma introdução desse estudo, de como ele vai sendo, e eu achei essa informação muito importante. Espero que tenha sido útil, né, para todos nós e que a gente possa continuar estudando sobre isso. Alguém tem algum comentário? Senão a gente vai orar para terminar. Muito bom, obrigada, Carolina. Então vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos por como o Senhor é perfeito, por como o Senhor nos instrui. E obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, como o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o seu nome, que nós possamos nos dedicar a continuar estudando para sermos um apoio um ao outro nesses últimos dias. Nos dada a tua graça, eu te peço que o Senhor esteja com cada um de nós nesse sábado, no nome de Jesus. Amém.